Ele fechou o céu por 3 anos. Enfrentou 850 profetas sozinho, mas agora está deitado no deserto, pedindo para que tudo acabasse aí mesmo. Horas antes, após ter enfrentado uma multidão de profetas de Baal, ele reconstruiu um altar em ruínas, derramou água sobre o sacrifício e orou diante de uma nação inteira. O fogo caiu, a multidão se prostrou, a chuva voltou. Foi o auge. Mas algo aconteceu entre o fogo do Carmelo e a sombra frágil de um zimbro. Porque agora não há multidão, não há altar, não há milagre, há apenas silêncio, areia, e um homem exausto dizendo: "Basta, Senhor." Como alguém que viu o impossível acontecer perde a vontade de continuar vivendo? Para entender isso, precisamos voltar algumas horas no tempo. A vitória no Carmelo foi pública, intensa e carregada de pressão. Elias não enfrentou apenas falsos profetas, enfrentou um sistema inteiro. A tensão era nacional, o confronto absoluto. Quando o fogo desceu do céu, parecia que tudo havia mudado. Mas o corpo humano não foi criado para permanecer no ápice por muito tempo. Depois do pico vem a queda, depois da adrenalina vem o vazio. E foi nesse momento vulnerável que surgiu uma mensagem vinda do palácio. Jezabel não enviou soldados, enviou palavras, e às vezes palavras são mais perigosas que espadas. Amanhã, a esta hora, você não estará mais vivo. E algo dentro de Elias cedeu. O homem que enfrentou 850 profetas agora corre para o sul, corre para longe, corre até que não reste mais energia para fingir força. Ele deixa o servo, escolhe a solidão, caminha pelo deserto até que o corpo não aguenta mais. E quando finalmente para, sob a sombra insuficiente de um arbusto, ele faz uma oração que muda o rumo da história. Não sou melhor que meus pais. Tira a minha vida. Esse não é o colapso de um fraco. É o colapso de um homem no limite. E o que Deus faz em seguida revela uma das respostas mais surpreendentes da Bíblia sobre exaustão, depressão e restauração. A mensagem de Jezabel não era apenas uma ameaça, era um golpe psicológico calculado. Ela não reagiu no calor da emoção, não enviou guardas imediatamente, não tentou capturá-lo no mesmo dia. Ela deu prazo, 24 horas, tempo suficiente para que a imaginação fizesse o trabalho que as espadas ainda não tinham feito. E quando a mente já está exausta, o medo encontra terreno fértil. Elias havia passado por um nível de pressão que poucos conseguem sustentar. O confronto no Carmelo não foi apenas espiritual, foi político, nacional, histórico. Ele enfrentou uma estrutura inteira de poder, desafiou uma cultura religiosa dominante e expôs publicamente centenas de líderes espirituais. O fogo caiu, sim, mas a tensão não desapareceu com as chamas. Vitórias extremas exigem energia extrema. E depois da intensidade, vem o silêncio. O corpo humano não foi criado para permanecer no auge. Após um pico de adrenalina, há uma queda inevitável. Hormônios despencam, a mente desacelera. A sensação de força dá lugar a um vazio difícil de explicar. É o que hoje chamamos de crash pós-estresse. Elias não caiu porque perdeu fé. Ele caiu porque estava esgotado. Quando a ameaça chegou, ela não encontrou um guerreiro no auge, encontrou um homem drenado. E o que talvez não o abalasse no dia anterior agora parecia insuportável. A frase de Jezabel ecoava mais alto do que o fogo que havia caído do céu. Amanhã você estará morto. E de repente, o homem que enfrentou 450 profetas começa a correr como alguém que luta para sobreviver. Ele atravessa cidades,
cruza territórios, deixa o norte e desce até o extremo sul de Judá. Cada quilômetro é uma tentativa de se distanciar da voz que insiste em persegui-lo. Mas não é apenas uma fuga geográfica, é emocional. Ele deixa o servo em Berseba. Aquele que o acompanhava agora fica para trás. A solidão se torna escolha. E a solidão, quando combinada com exaustão, amplifica pensamentos que antes seriam apenas ruídos. Agora, o cenário está pronto. Não para mais um milagre público, mas para um colapso silencioso. E é exatamente ali, no deserto, que começamos a enxergar algo que a Bíblia raramente esconde: a anatomia da depressão de um gigante. Quando Elias finalmente para no deserto, o que vemos não é fraqueza espiritual, é esgotamento acumulado. Ele caminha até o corpo não responder mais. Senta-se sob um zimbro, um arbusto pequeno, incapaz de oferecer sombra real, e ali, longe de qualquer plateia, ele permite que o que estava reprimido venha à tona. Não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. Essa frase revela mais do que cansaço, revela distorção. Horas antes, ele havia sido instrumento de um dos maiores milagres da história de Israel, mas agora sua mente ignora o fogo, ignora a chuva, ignora a transformação nacional. Tudo o que ele consegue enxergar é insuficiência. A exaustão altera a percepção. Quando o corpo está no limite, a mente começa a interpretar a realidade de forma diferente. O que antes parecia vitória, agora parece inútil. O que antes era coragem, agora parece presunção. O que antes era propósito, agora parece peso. Elias também se isola. Ele deixa o servo para trás antes de entrar no deserto profundo. Esse detalhe é silencioso, mas significativo. Quem está em colapso emocional muitas vezes se afasta antes de admitir que precisa de ajuda. A solidão cria eco, e o eco amplifica pensamentos. Mais tarde, na caverna, ele repetirá a mesma frase: "Só eu fiquei." Mas isso não era verdade. Deus revelaria que 7.000 ainda permaneciam fiéis. 7.000. O problema não era a ausência de pessoas, era a sensação de abandono. A depressão não cria fatos, ela distorce os existentes. Elias não está apenas com medo de Jezabel. Ele está dominado por uma narrativa interna. Nada mudou. Estou sozinho. Meu esforço foi em vão. Esse é o ponto mais humano da história. O homem que viu o céu responder agora acredita que tudo terminou. E é exatamente nesse momento, quando ele não tem mais energia nem para fingir força, que algo inesperado acontece. Deus não responde com repreensão, não corrige imediatamente, não envia uma visão grandiosa. Ele envia um anjo, e o anjo não traz um sermão, traz pão e água. Antes de qualquer palavra espiritual, vem cuidado físico, porque o que estava quebrado não era apenas fé, era o homem inteiro. Elias está deitado no chão quando o anjo o toca. Não há trovões, não há fogo, não há manifestação pública. Há um toque, simples, humano, suave. Levanta-te e come. Ao lado dele, pão assado sobre brasas e um jarro de água. Nada sofisticado, nada simbólico demais. Apenas alimento. Ele come e volta a dormir. O detalhe é impressionante. Deus não o acorda para dar direção, não o chama para uma missão, não questiona sua oração desesperada. Ele o deixa dormir de novo, 2 vezes. O primeiro movimento da restauração não é espiritual, é fisiológico, porque um corpo exausto não consegue sustentar clareza emocional e uma mente drenada não consegue discernir verdade de distorção. Antes de tratar pensamentos, Deus trata o cansaço. Esse ponto é profundamente desconcertante. Esperaríamos uma exortação sobre fé, uma lembrança do milagre recente, um chamado à coragem. Mas não. Deus começa pelo básico: sono,
alimento, recuperação. E isso revela algo poderoso. Nem toda crise espiritual começa espiritual. Algumas começam no limite físico. Depois da segunda refeição, o texto diz que Elias se levanta fortalecido por aquela comida e caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. 40 dias. Não é número aleatório. 40, na narrativa bíblica, marca transição. Moisés permaneceu 40 dias no Sinai. O povo atravessou 40 anos no deserto. É tempo de processo, de purificação, de redefinição. A restauração não acontece em um instante emocional, ela acontece na caminhada. E cada passo até o Horebe é um passo de alguém que ainda não está curado, mas já não está abandonado. Ele não corre mais, ele caminha. A fuga frenética deu lugar a um percurso silencioso. Agora não é medo que o move, é condução. Mas quando ele chega ao monte, não encontra imediatamente respostas. Ele encontra uma caverna. E é dentro dessa caverna que a história atinge o ponto mais profundo. Elias chega ao Horebe e entra numa caverna. O texto sugere algo específico. Não apenas uma caverna, mas a caverna. O mesmo monte onde séculos antes Moisés havia se escondido numa fenda da rocha para ver a glória de Deus passar. O cenário é carregado de memória, mas o estado emocional é diferente. Moisés pediu para ver a glória, Elias pediu para morrer. Dentro da caverna, o barulho do mundo desaparece. Não há multidão, não há ameaça audível, não há movimento, só escuridão e eco. Então, Deus faz uma pergunta. O que você faz aqui, Elias? Não é acusação, é convite. E Elias responde repetindo exatamente o mesmo discurso do deserto. Ele fala de zelo, fala de perseguição, fala de abandono. Só eu fiquei. O detalhe é importante. Mesmo depois do sono, do alimento e da caminhada, a narrativa interna ainda está intacta. O corpo começou a se recuperar. A mente ainda precisa de realinhamento. Então, algo extraordinário acontece. Um vento fortíssimo passa diante da caverna a ponto de despedaçar rochas. É o tipo de manifestação que impressionaria qualquer pessoa. Mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto. A terra treme. A estrutura do monte se move. Mas Deus não está no terremoto. Depois, fogo. O mesmo elemento que marcou o Carmelo. Mas Deus não está no fogo. E então, silêncio. Um som suave. Um sussurro quase imperceptível. É ali que Deus se manifesta. Não na força que impressiona multidões, mas na voz que alcança o coração cansado. No Carmelo, Elias precisava de fogo. Na caverna, ele precisava de estabilidade. No Carmelo, Deus confrontou uma nação. No Horebe, ele restaura um homem. Isso muda completamente a percepção sobre como Deus age. Ele não repete o milagre anterior. Ele ajusta a forma de se revelar conforme a necessidade do momento. E no silêncio, algo começa a se reorganizar dentro de Elias. Mas Deus não termina apenas consolando. Ele corrige. E é nessa correção que encontramos o ponto mais transformador da história. Depois do sussurro, Deus não oferece apenas consolo. Ele oferece direção. Mas antes da missão, houve um processo. E esse processo revela um padrão claro, quase clínico, de restauração. O primeiro movimento já havia acontecido no deserto: descanso e alimento. Deus começou pelo corpo, porque um sistema esgotado não sustenta clareza espiritual. O milagre inicial não foi fogo, foi pão. O segundo movimento é a caminhada. 40 dias até o Horebe. Tempo suficiente para a adrenalina baixar, para o medo perder intensidade e para a mente desacelerar. A cura não foi instantânea, foi progressiva. O terceiro movimento acontece na caverna. Escuta. Deus não invade o silêncio com espetáculo.
Ele cria espaço para que Elias fale. Pergunta, ouve. Permite que o profeta exponha sua narrativa interna. Antes de corrigir, Deus deixa que ele verbalize sua dor. O quarto movimento é confrontar a distorção. Elias insiste, só eu fiquei. Deus responde com dados concretos. Existem 7.000 que não se dobraram. 7.000. Não é consolo emocional vago, é informação objetiva. A solidão absoluta era uma percepção, não um fato. A mente estava amplificando o isolamento. A restauração inclui verdade. O quinto movimento é propósito compartilhado. Deus entrega novas instruções: ungir reis, preparar transições, levantar Eliseu. A missão continua, mas agora não depende exclusivamente de Elias. O peso é dividido. A liderança não é solitária. Esse detalhe é decisivo. Parte do colapso vinha da sensação de que tudo estava sobre seus ombros. Deus revela que a história não depende de um único homem. O tratamento completo incluiu cuidado físico, tempo, escuta, correção de percepção, novo propósito, nova companhia, nada mágico, profundamente humano. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão atual. Mas Elias não foi o único gigante a chegar ao limite. A Bíblia registra outros homens que, sob pressão extrema, também desejaram desaparecer. E isso quebra um mito perigoso. Se o colapso de Elias fosse um caso isolado, poderíamos tratá-lo como fraqueza momentânea. Mas a própria Bíblia desmonta essa ideia ao revelar que outros gigantes espirituais também atravessaram vales profundos. Davi, o rei poeta, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos que soam como gritos sufocados. Ele fala de noites em claro, de lágrimas que encharcam o leito, de ossos que envelhecem sob o peso da angústia. O mesmo homem que derrotou Golias lutou batalhas internas que ninguém via. Jó, conhecido por sua perseverança, chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Não pediu riqueza de volta, não pediu honra, pediu que sua existência fosse apagada da história. A dor era tão intensa que viver parecia um erro. Jeremias, chamado de profeta das lágrimas, amaldiçoou o próprio nascimento depois de anos pregando sem ver resultado. Ele não estava em pecado, estava exausto de resistir sozinho. Até Moisés, o libertador do Egito, chegou a dizer a Deus que preferia morrer a continuar suportando o peso da liderança sob constante reclamação. O padrão se repete. Grandes responsabilidades, pressão prolongada, expectativas elevadas, solidão acumulada e, em algum ponto, o limite. Isso desmonta um mito perigoso, o de que fé elimina fragilidade emocional. A Bíblia não romantiza seus heróis. Ela os expõe com honestidade brutal. Depressão não é ausência de Deus, é excesso de humanidade sob peso contínuo. E quando entendemos isso, a história de Elias deixa de ser apenas antiga. Ela se torna um espelho. Mas ainda há um detalhe final que transforma tudo em poesia. Uma ironia tão poderosa que redefine o deserto. Debaixo de um zimbro, Elias fez um pedido definitivo. Senhor, tira a minha vida. Não foi metáfora, não foi exagero emocional, foi exaustão real. Ele não via saída, não via futuro, não via continuidade. Mas anos depois, quando sua jornada se aproxima do fim, algo extraordinário acontece. Elias não morre. Não há registro de enfermidade. Não há sepultamento. Não há luto. Há um redemoinho. Há carros de fogo. Há cavalos de fogo. E diante dos olhos de Eliseu, o mesmo homem que pediu para morrer é levado vivo aos céus. A ironia é impossível de ignorar. O homem que pediu o fim foi poupado da morte. O momento mais escuro da sua vida não determinou seu destino final.
Se Deus tivesse respondido à oração do zimbro no auge da exaustão, a história teria terminado ali, sem Horebe, sem discipulado, sem legado, sem transição. Mas Deus não toma decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Essa é uma das mensagens mais consoladoras de toda a narrativa. Momentos de colapso não anulam futuros gloriosos. O deserto não era o fim da história de Elias, era um intervalo. E talvez o que hoje parece o seu ponto final seja apenas a transição para algo que você ainda não consegue enxergar. Agora a pergunta deixa de ser histórica. Ela se torna pessoal. O que essa história diz para nós hoje? Talvez você nunca tenha enfrentado 850 profetas, mas talvez esteja enfrentando pressões invisíveis todos os dias. Cobranças, expectativas, responsabilidades que ninguém vê, mas que pesam. E como Elias, talvez você também já tenha vivido momentos de vitória seguidos por um cansaço inexplicável. Porque o problema nem sempre é a batalha. Às vezes é o que acontece depois dela. Depois do pico vem a queda. Depois da adrenalina vem o vazio. E quando o vazio encontra uma ameaça, uma notícia ruim, uma decepção, uma palavra dura, tudo parece maior do que realmente é. Talvez você esteja no seu momento zimbro, sem energia, sem clareza, sem vontade de continuar no mesmo ritmo. E a primeira lição dessa história é desconcertantemente simples. Talvez você precise descansar, não lutar mais, não provar mais, descansar. A segunda lição é ainda mais profunda. Sua mente pode estar contando uma versão incompleta da realidade. Elias dizia, só eu fiquei, enquanto 7.000 permaneciam fiéis. Quantas vezes acreditamos estar completamente sozinhos, quando, na verdade, estamos apenas isolados na própria percepção? A terceira lição é libertadora. Você não é insubstituível. E isso não diminui seu valor. Alivia seu peso. Parte do colapso de Elias vinha da sensação de que tudo dependia dele. Quando Deus levanta Eliseu, ele mostra que a obra continua, com ou sem um único protagonista. E talvez hoje o que você precisa não seja de mais força, seja de companhia, de dividir responsabilidades, de permitir que alguém caminhe ao seu lado. O Deus que respondeu com fogo no Carmelo é o mesmo que sussurra na caverna, mas ele escolhe a forma conforme a necessidade do coração. E se você está na caverna agora, o silêncio não significa ausência, pode significar cuidado. Mas antes de encerrar, há algo que precisa ser lembrado, porque essa história não termina no deserto. O homem que fechou o céu desmoronou. O homem que fez fogo cair pediu para morrer. O gigante caiu. Mas a queda não foi o fim. Foi o ponto de inflexão. Se você olhar apenas para o zimbro, verá fraqueza. Se olhar para a caverna, verá silêncio. Mas se olhar para a história inteira, verá restauração. Elias não ficou no deserto. Ele não ficou na caverna. Ele não ficou na oração desesperada. Anos depois, quando chega o momento final da sua jornada, não há doença, não há decadência, não há sepultamento. Há um redemoinho, há fogo novamente. Mas agora não para provar algo a uma nação, e sim para encerrar uma história com glória. O mesmo homem que pediu a morte é levado vivo aos céus. Isso redefine tudo, porque significa que o seu pior dia não tem autoridade para escrever seu último capítulo. Significa que orações feitas no auge do cansaço não determinam seu destino. Significa que o deserto pode ser intervalo, não sentença. Talvez você esteja entre o Carmelo e o Horebe, entre o milagre e o silêncio, entre o auge e a exaustão. Mas a história de Elias nos lembra de algo essencial. Deus não descarta homens quebrados. Ele os restaura.
Ele começa com pão, continua com silêncio, confronta com verdade e termina com propósito. E quando a jornada parece pequena demais para continuar, ele lembra que ainda há céu pela frente. Se essa mensagem encontrou você no seu próprio deserto, não ignore. Talvez hoje não seja dia de provar força, seja dia de descansar, porque até gigantes precisam parar. E quando Deus decide restaurar alguém, nem o deserto consegue impedir o redemoinho que virá depois. Nos vemos no próximo vídeo.